Oi, já estou na minha casinha nova. Novidade que vai ser o Arthur, mas junto disso tantas outras novidades, né? De cidade nova, casa nova, trabalho novo. O Arthur ficou 3 meses com a gente na Inglaterra. Aí a gente veio para o Brasil, ele passou o segundo trimestre em Anápolis e agora, exatamente, a gente entrou no terceiro trimestre. E aí ele vai passar e vai nascer aqui. Eu quero saber também se você mora aqui. E foi algo que foi completamente conduzido por Deus. Eu vejo a mão de Deus em cada detalhe. Negócio que eu queria muito contar logo também pra vocês, né? É porque eu tô doida pra já perguntar pra vocês um monte de coisa, sabe? Perguntar onde tem isso, onde tem aquilo, onde é que eu acho isso, onde é que eu acho aquilo, sabe assim? Pra vocês me ajudarem, pra vocês trocar uma ideia. Eu já sei a melhor padaria aqui perto de casa. Oiê, aqui é a Ana Paula e o Arthur aqui, ó. Gente, olha o tamanho dessa criança. Olha o tamanho dessa criança, gente. Estamos aqui pra fazer um pulo, né? Porque eu tava contando sobre como eu conheci o Diego, meu marido, em várias partes. Chegamos na parte 4 e a próxima parte seria contar sobre o nosso primeiro ano de casamento. Como é que foi diante de tudo aquilo que eu contei pra vocês, da gente ter sido apresentados por uma seguidora minha, que era aluna dele. Diante da gente ter como é que foi o nosso relacionamento, né? Que vocês acompanharam aí, sabem, quem viu sabe, vai ter que ver as partes, tá, gente? Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Contei se namoramos, se não namoramos, como é que foi aí essa relação à distância. E aí eu quero chegar na parte em que eu conto sobre o nosso primeiro ano de casamento, como é que foi diante de tudo isso. Botei uma caixinha lá no Instagram, @Sherlock_Holmes, e várias de vocês mandaram perguntas para eu responder sobre o primeiro ano, então vem aí, tá? Mas eu vou... E aí depois eu queria contar sobre a nossa mudança, mas como eu já estou aqui, já estou na minha casinha nova, na nossa casinha nova, eu achei melhor já contar para vocês e já liberar esse vídeo hoje mesmo, porque senão, tem tanta coisa acontecendo, eu não quero ficar escondendo, tipo assim, escondendo, né? Mas quero contar então logo pra vocês, compartilhar logo com vocês, pra vocês saberem por mim e orarem pela gente, se alegrarem com a gente também nessa nova fase. E certamente quando eu falar do nosso primeiro ano de casamento também vai dar pra explicar bastante sobre aqui, né? Sobre essa mudança também. Mas então, ontem eu tava em Campinas, né? Foi minha última viagem de avião antes do Arthur nascer. Um monte de gente preocupada comigo, que eu tô viajando muito, mas essa foi a última. Foi a Campinas, de Anápolis para Campinas. E aí a gente não era previsto mudar agora, né? Agora. A gente ia provavelmente no mês que vem, né? Nosso planejamento era mudar no mês que vem. Mas acabou que aprove a Deus, gente, assim. E o planejamento foi todo mudado pelo Senhor, de uma forma muito melhor do que a gente previa, né? Eu não vou dar detalhes, mas enfim, a gente não ia vir para cá primeiro, a gente ia dar um tempo em outro lugar para depois vir para cá, enfim. Por fim, apareceu Deus mandou esse apartamento e a gente fechou esse apartamento e aí estava aqui já o apartamento já aqui, a chave já em mãos e a minha vinda aqui que eu já viria, né, para Campinas para gravar esse podcast lá em Campinas a respeito do meu livro, né? Então a editora Fiel, que é a editora do meu livro, já tinha fechado tudo, comprado as passagens e aí a gente falou assim, vamos aproveitar então, né? Vamos eu já vindo para cá para a região então você já sabe a região de avião, porque a gente ia acabar comprando uma passagem para eu vir, para que eu não viesse de carro com o Diego por muitas horas de viagem, que aí são 12, 13 horas de viagem, e isso eu já não tô aguentando mais, sabe? Ficar muito tempo sentada, muito tempo no carro, né? Isso realmente eu já não tô aguentando mais. Pra ser bem sincera, ficar 1 hora sentada no avião pra mim já tá puxado. Então, graças a Deus também essa foi a última viagem
de avião, já cumpri todos os compromissos aí relacionados ao livro, só falta um compromisso, mas esse eu vou de carro. E aí, gente, quem acompanhou aí toda a nossa história aí, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, viu ali na parte 3, que tem mais tempo, né? Vai lembrar, vou lembrar você que viu sobre os 333. Vocês lembram disso? Que eu fui me tocar ontem, que eu falei assim, gente, olha que engraçado isso, né, da nossa história. Lembra do 333? Você que viu, você sabe do que eu tô falando. 333. Pois é, aí agora, o Arthur, eu passei o primeiro trimestre dele, né? Ele foi concebido em Cambridge, na Inglaterra. E aí eu passei o primeiro trimestre exatamente porque a gente fez o exame, primeiro exame da morfológica lá na Inglaterra. A gente fez, tipo assim, na data, um dia depois a gente viajou. E foi ali no limite do terceiro trimestre. Então o Arthur ficou 3 meses com a gente na Inglaterra. Aí a gente veio para o Brasil, ele passou o segundo trimestre em Anápolis. E agora, exatamente, a gente entrou no terceiro trimestre e aí ele vai passar e vai nascer aqui nessa nova cidade. Essa nova cidade onde ele vai nascer, de onde ele será, se Deus permitir, chamado de... conto já pra vocês. Inclusive, se você vê, gente, a hora que eu falar, não comenta nos comentários, tá? Que eu acho legal as outras pessoas terem a experiência de chegar no momento em que eu vou contar qual é a cidade, que tá todo mundo muito curioso. Então não conta, tá? Quando você souber, você pode comentar lá embaixo qualquer coisa do tipo assim, eu sou dessa cidade, que eu quero saber também se você mora aqui, ou eu conheço, eu gosto, qualquer coisa assim, mas não diz qual, não não comentem qual. E aí, gente, nossa, a gente tá muito feliz mesmo com isso que aconteceu. Eu já quero adiantar pra vocês que não foi nada planejado, nada, gente, nada disso. E acho que toda a nossa história aí, nada é planejada por mim e pelo Diego. Deus que vai conduzindo tudo. Quando a gente tava na Inglaterra, isso não existia, isso não tinha, nada foi planejado, gente, aconteceu, foram convites, né? O Diego, ele recebeu um convite para vir trabalhar aqui, e ele recebeu esse convite quando a gente tava no fim, assim, saindo da Inglaterra. Então, assim, não foi mesmo, assim, planejado pela gente, foi planejado por Deus. E graças a Deus, sabe? Porque se vocês acompanharam, vou explicar por que eu tô dizendo isso aí também de graças a Deus. Se vocês acompanharam o Vlogmas, quem acompanhou o Vlogmas, lembra que eu falei muito, e aí esse convite nem existia, né? A gente não tinha nem essa expectativa, tá? Eu falei muito pra vocês como que mudou pra mim. Eu morei sozinha por 10 anos, né? Tem um vídeo aqui sobre morar sozinha. Eu morei sozinha por 10 anos antes de conhecer o Diego, longe dos meus pais, né? Morei em Brasília, morei em Salvador quando eles moravam em Brasília, morei em Brasília quando eles foram morar no interior do Rio de Janeiro. E assim, eu amo meus pais, eu sinto falta dos meus pais, mas quando eu descobri que estava grávida, gente, no dia seguinte, assim, a gente descobriu à noite, no dia seguinte eu tava sentada, eu contei isso pra vocês no Vlogmas, né? Eu tava sentada na mesa da cozinha com o Diego, a gente chorando, e eu chorando, falando, eu quero meu pai, eu quero minha mãe. E esse sentimento de querer eles perto foi algo, assim, extremamente intenso no meu primeiro trimestre, de querer, né? Porque, assim, como eu falei, lá... não falei da gente. Mas lá em Anápolis, para os meus pais, dá 14 horas de viagem de carro. Então, e não tem aeroporto em Anápolis, enfim, nem na cidade deles. Então, assim, não é um esquema muito fácil, né? E agora nós estaremos muito pertinho deles, assim, aquele perto que não é a mesma cidade, né? Então, é um perto muito bom para familiares. Mas, assim,
tá grávida, né, e a vinda do Arthur me deu muito mais essa necessidade, esse sentimento de saudade, de querer eles perto, de querer que eles participem mais, né, da vida do Arthur. Eu não tive avós presentes, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Quem leu meus 2 livros, O Nosso Clima de Natal e o da Rivalidade Feminina, os 2 eu falo, né, vocês, apesar do Clima de Natal ser ficção, tem umas coisas ali que são verdades, né, eu falo um pouco sobre isso. A minha avó, por parte de mãe, né, que é quem eu falo muito aí sobre a fé dela, né, sobre com quem eu ia à igreja quando eu ia, eu via de 3 em 3 anos, às vezes mais do que isso, né. Então, eu quero muito que o Arthur não tenha toda essa distância aí dos avós. Então, eu fiquei assim, e agora que eu tô no último trimestre, tô menos emotiva com relação a isso e mais racional mesmo. Eles estão muito felizes e, bom, aí a gente recebeu esse convite para vir para cá, e quando a gente recebeu esse convite para vir para cá, certamente, gente, o que mais pesou foi o fato de que nós estaremos a 2 horas dos meus pais, sabe? Deus proveu, porque tem o quartinho para os meus pais ficarem, tem o quartinho do Arthur, que inclusive, depois a gente vai falar sobre isso, eu vou mostrar para vocês, assim, como já é mobiliado. Gente, o quartinho do Arthur, ai, vocês vão amar, tô muito empolgada pra, agora que tem o espaço, sabe, agora que eu não conseguia pensar no quarto dele, porque onde a gente tava não tinha, ele provavelmente ia ficar no nosso quarto. Mas eu não conseguia pensar em planejar, eu sabia o tema, sabia que eu queria o tema de passarinhos, obviamente, mas eu não conseguia planejar o quarto do Arthur, não conseguia pensar em nada, não conseguia pensar em berço, não conseguia pensar em decoração, o que seria, porque eu não tinha. E aí, quando fechou o apartamento, foi quando eu parei assim e falei, agora eu vejo o quarto do Arthur, agora eu vejo onde vai um adesivo tal, onde vai um quadro tal. E isso tá sendo muito especial pra mim, sabe? Era algo que tava faltando para esse processo aí da gravidez, para esse processo aí. Mas enfim, tô falando muito, né? Deixa eu chegar logo ao ponto para vocês. Eu já estou aqui, o Diego tá vindo. Eu vim de avião, então, por causa da gravidez, e o Diego tá vindo de carro. Para onde eu estou? Eu estou em São José dos Campos, São Paulo. Que, gente, é muito legal, muito louco, porque várias vezes eu e Diego, desde que nós casamos, falamos um outro lugar que a gente moraria, assim, feliz, seria São José dos Campos, mas com perspectiva nenhuma quanto a isso, sabe? Só era uma cidade que a gente sempre gostou muito, meus pais sempre gostaram muito, meu pai sempre falou também que seria uma cidade que ele moraria, e aí o Diego recebeu esse convite de trabalho aqui, então ele recebeu um convite para vir dar aula aqui num seminário em São José dos Campos, e foi isso, né? Esse fator Arthur pesou muito, não teve, já adianto para vocês, gente, não teve, lógico, problema nenhum no outro seminário que o Diego tava, em Anápolis, lá era muito bom. Eu vou falar sobre isso com vocês, sobre como foi morar dentro de um seminário, de um campus, no vídeo que eu vou falar sobre o nosso primeiro ano de casamento, tá? Eu entro mais nisso, compartilho com vocês como que foi bom, como que é gostoso lá no CTCEB. Então, assim, não teve problema nenhum, a gente gostava muito de Anápolis, especialmente pelo lugar que a gente morava, né? Que era tão gostoso aí, que vocês que acompanhavam no Instagram, sempre passarinhos, e, enfim, a Diná, minha gata, também amava ficar mais livre, né? Que era uma casa, ela podia sair. Enfim, foi um tempo muito bom, não teve problema nenhum. Não optamos por sair de lá porque tinha algo errado, tá? Mas porque de fato o que mais pesou foi isso, assim, de estar mais perto, né? Um pouco mais perto da minha família. Tô mais perto da minha mãe, do meu pai e da minha irmã também, que tá em São Paulo. E enfim, fora questões ministeriais mesmo, também foi algo que pesou muito, questões do nosso ministério, então, detalhes aí, então isso também pesou bastante, mas
é bênção de Deus, sabe? Foi tudo conduzido por Deus. A gente tá muito feliz com essa oportunidade. O Diego tá muito feliz também, tá muito empolgado. E foi algo que foi completamente conduzido por Deus. Eu vejo a mão de Deus em cada detalhe. A gente tentou até planejar assim, quando seria melhor vir, vem depois do Arthur nascer, vem antes do Arthur nascer, e assim, unanimidade de todas as pessoas que a gente conversou, irmãos mais velhos, tanto lá na Inglaterra quanto aqui no Brasil, todos falaram, vocês têm que ir antes do Arthur nascer, porque, enfim, o Diego, de qualquer forma, a gente não poderia vir muito depois que o Diego começa as aulas, né, no segundo semestre aqui, mas se eu viesse depois do Arthur nascer, a gente sem saber como é que vai ser o parto, como é que vão ser as coisas, seria muito mais difícil viajar com um recém-nascido, né? Então, enfim, as coisas mudam, gente, as coisas mudam muito. Não sei, é aquela coisa assim, não sei, não quero saber porque não vai fazer a menor diferença como teria sido, como que as coisas teriam sido se eu não tivesse engravidado, né, na questão dessa mudança toda. Mas foi assim, Deus fez assim, né, eu engravidei, passei 3 meses com o Arthur na Inglaterra, passei 3 meses com o Arthur em Anápolis e agora o último trimestre será em São José dos Campos e ele será joseense, então, um menino joseense. E eu tô bem preocupada, tá, gente, com como é que vai ser aqui o Arthur, porque é Arthur. E aqui o pessoal fala Arthur, né? Ai, gente, é Arthur, tá? É Arthur. Tô brincando. Tô brincando assim. Mas é isso, gente. Vocês vão acompanhando aí. Deixa eu terminar esse vídeo aí só dando essa notícia pra vocês. Orem por nós, continuem orando pela gente. Vocês são muito especiais. As orações de vocês. Eu e o Diego somos muito gratas pelo apoio de vocês. A gente sabe, a gente vê o tanto de irmãs que estão orando por nós. Orem aí pela gente, pela mudança, que tá nesse processo aí da mudança. Mas graças a Deus aqui já é mobiliado, então já deu para entrar. E orem por nós nessa mudança em pleno terceiro trimestre aí. Eu e o Arthur e o Diego vindo aí com essa novidade que vai ser o Arthur, mas junto disso tantas outras novidades, né? De cidade nova, casa nova, trabalho novo para o Diego. Então são muitos desafios, mas são desafios muito bons. São desafios que a gente está vendo a mão e a graça de Deus em cada mínimo detalhe. E vocês vão estar aí também acompanhando quanto vocês tiverem disposição aí e vontade para acompanhar com a gente. E é isso, se você caiu aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever, de deixar seu like, para que você não perca os outros conteúdos. E volta aí nesses outros conteúdos, porque eu tenho contado a nossa história de casamento. Eu e o Diego estamos casados há 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses agora. Eu tô grávida aí com 7 meses. E, enfim, conto aí pra vocês, não com o propósito de contar sobre a minha história, mas você vai ver os vídeos, você vai entender o propósito de eu estar compartilhando isso com vocês. Então, falei no primeiro vídeo sobre a minha jornada como solteira até os 33 anos na igreja. Compartilhei com vocês como é que foi, como é que idolatria de casamento, tudo que eu passei, como que eu conheci o Diego, como é que foram nossas conversas à distância, pela internet, né, apresentados por uma seguidora. Então volta aí, acompanha e espero que você continue acompanhando também. E até o próximo vídeo, que eu venho então aqui atualizar vocês do pequeno Arthur e contar pra vocês então como é que foi esse primeiro ano de casamento. E aí eu conto mais pra vocês como é que foi lá em Anápolis, que é algo que eu também quero compartilhar com vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.